Pessoal, seguinte, o Windows 11 já foi lançado faz algumas semanas, né? Hoje eu estou gravando o vídeo dia 19 de outubro, o Windows 11 foi lançado dia 5 de outubro, né? Eu já estou utilizando o Windows 11 já faz um pouquinho mais de tempo, porque eu estava utilizando aquela versão do Insider Preview, que era como se fosse uma versão antecipada. Mas enfim, deu tempo aí da gente testar, deu tempo de muitos de vocês testarem também, colher alguns feedbacks e formar a nossa opinião do que eu estou achando desse sistema, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente acabou me perguntando, tanto nos comentários quanto no chat da live, o que eu estou achando, quais são os problemas que eu estou encontrando e se eu estou utilizando ou não o Windows 11 que lançou recentemente, né? Então vamos lá, a resposta já para uma dessas perguntas é que sim, eu estou utilizando o Windows 11 no meu dia a dia, eu meio que abandonei realmente o 10 por enquanto, mas sim, eu também encontrei alguns problemas, eu já consegui resolver alguns deles, outros eu ainda estou meio que tentando me acostumar. Então vamos lá, deixa eu passar para vocês o feedback do que eu estou achando desse Windows 11 que foi recém-lançado. Mas vamos lá, vocês estão vendo aqui minha tela, né? Nós já estamos utilizando aqui o Windows 11 e a primeira coisa que eu tenho para falar é que eu gostei muito do design desse novo sistema, né? Realmente, o design do Windows 11 ele dá um pau no Windows 10, o menu inicial aqui eu achei que ficou bem legal, ele tá agora com esses menus meio transparentes, né? O que talvez consuma até um pouquinho de processamento gráfico, talvez. Não senti muita diferença nessa questão de performance, né, por enquanto. A gente já vai falar sobre jogos mais pra frente. Mas eu gostei bastante. Agora o Windows 11 ele tá com as bordas arredondadas, né? O menu inicial tá aqui no meio. Poderia estar aqui no canto, mas eu gostei de utilizar ele aqui no meio. E eu gostei muito. Pra mim, o maior ponto positivo do Windows 11 foi esse menu, eu diria de ferramentas talvez, né? É um menu bem parecido com o que a gente tem no smartphone. Eu acho que é um menu muito melhor do que a gente tinha no Windows 10. Eu acho que funciona bem e tá com um design bem intuitivo por aqui. Sem contar que agora eu tô utilizando bastante esse menu de notificações, que antes eu nem sequer utilizava no Windows 10, eu achava bem feio. Agora achei que ficou mais otimizadinho, eu gostei do esquema que eles fizeram com as notificações e o calendário. Enfim, eu gostei do aspecto visual desse novo Windows 11, né? Eu não vou ficar focando muito nisso aqui, porque eu acredito que vocês já devam ter visto vídeos em outros canais falando sobre quais foram as novidades que o Windows trouxe, né? Agora, depois que eu parti do Windows 10 para o Windows 11, eu tive alguns problemas de performance, inclusive, que eu queria compartilhar com vocês. Eu consegui resolver alguns desses problemas aí e deixa eu falar para vocês, de repente, se vocês estiverem sofrendo com a mesma coisa, como é que eu fiz. A primeira coisa é que eu estava com o Windows 10 instalado no meu notebook e eu fiz o upgrade do Windows 10 para o Windows 11. Eu não fiz pelo Windows Update, eu fiz através do site da Microsoft, que ele tem a opção de você baixar a ferramenta para fazer a atualização. Só que o problema é, uma recomendação que eu já vi pessoas especialistas dizendo é que se você está no sistema operacional e lançou uma versão atualizada desse sistema, o ideal é você não atualizar o sistema que você tinha para o sistema novo. O ideal é você deletar o sistema anterior para instalar o sistema novo do zero. Não foi isso que eu fiz. Eu tinha o Windows 10, eu atualizei para o Windows 11 e eu sofri com as consequências disso. Muitos dos programas que eu tinha instalado no Windows 10 simplesmente estavam bugados ou simplesmente não funcionavam, né? Então meu software do mouse não estava mais, o remapeamento de botões não estava funcionando, o meu Skype estava fechando sozinho e vários outros softwares não estavam funcionando como deveriam no Windows 11. A princípio eu acabei achando que era problema pau, né, do Windows 11, mas depois eu formatei e instalei o Windows 11 do zero, então eu deletei todo o sistema que tinha ali para instalar o Windows 11 do zero e os softwares funcionaram direitinho. Então se você está no Windows 10 e quer atualizar para o Windows 11, o ideal é você não fazer o update. O ideal seria você deletar o Windows 10, então formata o teu SSD ou o teu HD e instala o Windows 11 do zero, porque aí você não vai levar lixo do sistema anterior para o sistema novo, causando ali alguns conflitos, né, algumas questões de incompatibilidade. Então fica aí uma dica se você não fez a atualização ainda. E esse foi um dos problemas que eu tive que eu acabei resolvendo. Um segundo problema que eu também consegui resolver foi o seguinte: o áudio do Windows 11 para mim parecia que ficava picotando. A cada alguns milissegundos o áudio ele ficava picotando como se fosse um batimento cardíaco. Isso acontecia tanto para ouvir música, na hora que eu estava editando vídeo, ou até mesmo para jogar, eu sentia que o áudio ele ficava picotando de uma forma meio rítmica, né? A cada um segundo, a cada 2 segundos, ele picotava o áudio, que estava me deixando muito puto. Depois eu fui reparar que essas picotadas não estavam só no áudio que eu estava ouvindo, também estava nos frames, né? Jogando, aí eu utilizei o MSI Afterburner para ver o frame time, que é um gráfico para ver como é que o tempo, né, que os frames estão sendo gerados. Eu percebi que todos os jogos que eu tentava rodar, ele também dava essas picotadas de áudio, só que junto com os frames. Então a cada 1 segundo, a cada 1 segundo e meio, não sei exatamente qual era o intervalo de tempo, mas ele ficava caindo frame em uma certa frequência rítmica ali também.
E mesmo formatando o Windows 11 e instalando o Windows 11 do zero, esse problema de picotar o áudio ou de picotar o frame time ainda continuava. E só depois que eu fui descobrir o motivo disso estar acontecendo, então se isso está acontecendo com você também, saiba que para resolver não é tão difícil. Era um programa que estava conflitando com o Windows 11 e estava causando essa variação do frame time, assim como a variação, picotando o áudio, que era o MSI Afterburner. O programa MSI Afterburner é um programa que eu utilizo para monitorar o desempenho, monitorar o hardware enquanto eu estou jogando. Então aqueles númerozinhos que aparecem, número de FPS, uso de GPU, uso de CPU, enquanto eu estou testando o jogo, quem mostra aqueles programas é o MSI Afterburner. Só que o problema é que aparentemente ele não está funcionando muito bem no Windows 11. Então, utilizando o MSI Afterburner, eu estava sofrendo com essas picotadas e com essa queda de frame time aí. Na hora que eu fecho o MSI Afterburner, eu não preciso nem desinstalar. Só fechar o Afterburner e o Rivaturner, que são os programas, eles são os dois juntos ali, ambos os problemas se resolvem. Tanto o áudio para de picotar, como também no jogo o frame time ele volta ao normal. Então fica a dica aí, se você está utilizando o Windows 11 junto com o MSI Afterburner e está sofrendo com esses problemas, tenta fechar o MSI Afterburner que provavelmente o seu problema vai ser resolvido, assim como o meu foi também. Mas beleza, depois de eu ter formatado o Windows e colocado o Windows 11 do zero, sem ter aquele esquema de fazer o upgrade do 10 para o 11, e depois de eu também fechar o MSI Afterburner para não sofrer mais com aquele frame time travado e com os olhos picotando, como é que está sendo a minha experiência em jogos principalmente? Porque na usabilidade normal eu não senti nenhuma diferença, nem para melhor nem para pior. Eu gostei do design, mas questão de usabilidade para mim tá a mesma coisa. Mas e em jogos? O Windows 11 ele é melhor para jogos do que o Windows 10? E teoricamente sim, o Windows 11 ele tem duas tecnologias que teoricamente vão melhorar bastante o desempenho de jogos no seu notebook ou no seu computador. A primeira tecnologia é o Direct Storage. Essa tecnologia é uma tecnologia baseada em SSD NVMe, então se você instalar o teu jogo num SSD NVMe, teoricamente ele vai carregar muito mais rápido do que se você estivesse no Windows 10 também no SSD, e teoricamente você também vai gastar menos processamento aí do seu processador. É uma tecnologia onde otimiza ali o fluxo de trabalho das texturas que sai do seu SSD até a sua placa de vídeo. E tudo isso na teoria é lindo, só que o problema é que essa tecnologia de Direct Storage só está presente em placas de vídeo que possuam o DirectX 12 Ultimate. E infelizmente essa tecnologia só está presente nas placas de vídeo RTX 2060 para cima. Então no meu caso que tem uma GTX 1660 Ti, não é compatível, sem contar que os próprios jogos precisam também estar desenvolvidos já com essa tecnologia embutida dentro deles e não são todos, não tem muitos jogos ainda compatíveis com o Direct Storage. Uma outra tecnologia legal é o Auto HDR, que se você tiver algum monitor HDR, você tem aqui no Windows 11, se você vir aqui nas configurações de vídeo, por exemplo, aqui em configurações, aí você vem em sistema, depois vídeo. Aqui você tem a opção de HDR e se o seu monitor for compatível com o Auto HDR, você vai poder ativar e jogar os seus jogos com HDR ativo. Vai aumentar o contraste das cores e vai deixar o seu jogo mais colorido, Mas é necessário que o seu monitor tenha suporte ao HDR, no meu caso, tanto no Nitro quanto nos monitores externos que eu tenho, não tem um suporte para isso. Então, enfim, apesar do Windows 11 possuir algumas tecnologias interessantes para quem é gamer, eu não estou usufruindo de nenhuma delas. Mas vamos ver, mesmo sem utilizar nenhuma dessas tecnologias, como é que está sendo o desempenho nos jogos, Vamos ver se ele melhorou na questão de FPS ou se piorou. E eu testei em 3 jogos, todos os jogos eu fiz a gravação de tela da Nvidia, tá legal? Para poder mostrar para vocês o resultado. E é importante lembrar que utilizando a gravação de tela da Nvidia eu perco alguns FPS. Então se você não gravar a tela, você vai ter ali alguns FPS a mais se comparado ao que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas por exemplo, no Horizon Zero Dawn, que é um jogo bastante pesado, o Windows 11 com os gráficos no Ultra, tá? Com os gráficos todos no máximo, a média foi de 61 FPS com a tela gravando ali da Nvidia, Já no Windows 10 também com a tela gravando, lá bateu 59 FPS de média, então teve uma variação de 2 FPS entre o Windows 10 e o Windows 11, o que teoricamente quer dizer que o Windows 11 está melhor do que o Windows 10 no caso desse jogo. Só que 2 FPS é uma variação muito pequena, não sei, pode ser margem de erro, Pode ter sido alguma variação que aconteceu ali dentro do benchmark. Vamos para outro jogo para a gente ter certeza. Eu testei também no CSGO, que é um jogo mais leve e muito mais baseado no processador do que na placa de vídeo, com as configurações no mínimo, que são as configurações mais competitivas. E no Windows 11 a média foi de 300 FPS lá naquele mapa de benchmark da comunidade. Já no Windows 10, esse mesmo teste pegou 306 FPS. De novo, quase nada de diferença. 6 FPS para um jogo que está pegando 300 FPS
pode ter sido também margem de erro, uma variaçãozinha ou outra ali dentro do benchmark. E para finalizar, eu testei um outro jogo que eu inclusive nunca mostrei nesse canal, que é o Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo também muito pesado para placa de vídeo, também pesado para processador, mas acredito que muito mais para placa de vídeo. E nesse jogo, com tudo no talo, o Windows 11 pegou 51 FPS. Eu refiz o mesmo teste com as mesmas configurações gráficas, né, tudo no máximo no Windows 10 e também pegou os mesmos 51 FPS. Ou seja, sinceramente pessoal, nos jogos pelo menos que eu testei e os jogos que eu utilizo no meu dia a dia, o Windows 11 ele não tá nem melhor e nem pior do que o Windows 10, ele tá basicamente, exatamente, né, na real, a mesma coisa. Então no nosso caso, que a gente não tá aproveitando a tecnologia Direct Storage e nem sequer tem a possibilidade de utilizar o Auto HDR, tanto faz você utilizar o Windows 10 ou o Windows 11 para jogar na questão de performance. Enfim pessoal, é isso, essas são as minhas opiniões aí do Windows 11. Até semana passada eu estava criticando demais o Windows 11 até que eu descobri que o problema era o MS Afterburner. Então tem um programa ou outro que vai acabar ainda conflitando com o sistema. Se você está sofrendo com o Windows 11, é bem provável que está acontecendo a mesma coisa com você. Pode não ser o MS Afterburner, mas algum outro programa que não casou muito bem com o sistema que acabou de ser lançado, né? Então se você não quer sofrer com essas instabilidades, o ideal é você se manter no Windows 10, espera o Windows 11, né, ganhar maturidade, os desenvolvedores ajustarem o seu código para esse novo sistema, porque atualmente pode acontecer isso que aconteceu comigo, um programa acabar conflitando com o sistema e cagar com todo o desempenho, né, em jogos, na usabilidade normal, no meu caso até no áudio estava complicado. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando aí do Windows 11, se você está testando ou se você está com algum medo, alguma coisa assim. Eu perguntei no Instagram, aí as opiniões ficaram divididas, muita gente está gostando bastante do sistema e tem muita gente que ou não está gostando ou nem se interessou em testar porque não viram tanta novidade, né? Comenta aí o que vocês estão achando, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa, o vídeo está um pouquinho longo, mas é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo então, valeu!